Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para contar para vocês aquilo que eu entendi do texto chamado "Nem um gafanhoto sequer". Esse texto foi escrito pelo pastor Fábio Martins e ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. E eu gostaria aqui de deixar uma coisa bem clara. Meu coração hoje está muito alegre, porque eu soube que a minha cunhada querida, Regina, passou a seguir o nosso canal. Então ela vai ler a Bíblia com a gente, vai fazer as nossas meditações. Isso é muito legal, porque eu tenho uma amiga chamada Maria Cecília, que ela é católica, ela vai sempre à missa, e ela ouve as nossas mensagens, medita conosco sobre as coisas da Bíblia. E agora essa minha cunhada, que é uma irmã para mim, que é da igreja anglicana, também vai ler a Bíblia conosco. Então assim, irmãos, dessa forma a palavra do Senhor vai sendo anunciada a todas as pessoas ao nosso redor. É isso que nós temos que fazer, não é? Um vai passando para o outro e vai contando aquilo que entendeu. Então tá bom, então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, eu te agradeço por cada uma das pessoas que assistem conosco a nossa reflexão, que pensam com a gente em como melhorar a sua vida cristã. Obrigada, Senhor, porque a gente aqui não fala de religião, mas fala do amor de Jesus Cristo. Que a gente possa aprender mais uma coisa nessa meditação de hoje e colocar em prática. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto de hoje está em Êxodo, capítulo 10, versículos de 1 a 20. E nós vamos falar da 8ª praga, então, que o Senhor mandou para os egípcios. E diz assim, olha: o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar a seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e todo o seu povo. E essa desgraça será pior que tudo o que seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. E aí Moisés respondeu: iremos todos nós. Com as nossas crianças, nossos velhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas, as cabras, o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não. Somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Aí eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu a mão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que esse ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva
de pedra, e todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora eu peço que perdoe o meu pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim um castigo horrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Amém? Eita, que farol, né, gente? Teimoso pra caramba. Bem, o versículo que o pastor Fábio Martins escolheu para ser o nosso versículo-chave é o versículo 19. E não restou gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Bem, os gafanhotos, eles representam na Bíblia expressões do juízo de Deus. Então, no Antigo Testamento, eles foram representados como destrutivos, como uma coisa muito maléfica, né? Que causava muitos danos, desordem, desequilíbrio. E no Novo Testamento, lá em Apocalipse, ele também figura como uma coisa que traz o mal. Então, eles representam o juízo de Deus, como está lá em Apocalipse 9:5. Diz assim, ó. E foi-lhes permitido aos gafanhotos que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, os gafanhotos em Apocalipse aí também atormentam o homem de forma cruel. Então, assim, só por curiosidade, o gafanhoto em si, ele não faz mal ao homem. Ele não pica, ele não morde, ele não traz doença. Ele é limpinho. Só que ele destrói qualquer atividade agrícola. Um gafanhoto, ele vive em média 51 dias. E ele só morre depois que ele reproduz. Então, enquanto ele não reproduz, onde não tem mais gafanhotos no lugar dele, ele não morre. E eu queria lembrar os irmãos, lembra em junho do ano passado, quando veio aquela nuvem de gafanhotos da Argentina, que invadia ali o Rio Grande do Sul, quando a gente via no jornal aquelas imagens, aqueles gafanhotos vindo, comendo tudo, era uma coisa assustador, né? Assustador. Bem, então, essa referência aqui que está dizendo sobre o Apocalipse, é a referência à quinta trombeta do Apocalipse, né? Que o João escreveu para mostrar que na quinta trombeta os gafanhotos vão atormentar os homens. Então, no Egito, esses insetos comeram tudo que restara da chuva de pedra. Então, teve uma praga anterior de chuva de pedras, no versículo 12. Então, está dizendo aqui, ó. Aí disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Então, o que tinha sobrado, que já não era muita coisa, os gafanhotos tinham acabado de destruir. Qual que era o objetivo? Atormentar os homens, né? Então, confrontado por esse triste cenário de destruição e atormentado, aí o faraó o quê? Ele fala que tá arrependido. Nossa, eu tô super arrependido. Como ele diz aqui no versículo 17, né? Eu peço que perdoe meu pecado, ainda essa vez, e que orem ao Senhor seu Deus para que ele tire de mim este castigo terrível. Mas é supostamente, porque ele não estava realmente arrependido. Então, mediante a oração de Moisés, Deus coloca fim àquela praga de gafanhotos e não restou um sequer. Imagine, irmãos, os gafanhotos, eles comem para danar. Eles podem comer por dia um tanto quanto eles pesam. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, você poderia comer 70 quilos de comida. É isso que o gafanhoto come. Então, assim, eles estavam no Egito, estavam comendo tudo quanto era o que tinha de verde, tudo que era possível, e de repente o Senhor estende a mão e fala assim: não, chega, nenhum gafanhoto mais aqui, fora.
E não ficou um gafanhoto sequer, nenhum para contar a história. Então a gente aprende que em certas situações dessa vida são resultados da nossa impiedade. Então a gente não tem misericórdia, não tem piedade e acaba sofrendo consequências dessas maluquices que a gente faz. Então, apesar de o Faraó ter sido advertido constantemente, ele continua afrontando o Senhor Deus. Ele não se importa, ele não se importa que o Egito está arrasado, ele não se importa que as pessoas vão passar fome, ele não se importa com nada. Ele finge que está arrependido, ele finge que está realmente solidário, mas não tá, ele não tá nem aí. Então, apesar das advertências, ele permanece afrontando Deus, não se humilha e não se importa com as maravilhas e os sinais que ele tem visto. Já viu 7 sinais e maravilhas antes disso. Ele conhece como Deus é poderoso, ele conhece a mão do Senhor pesando sobre o Egito. Mas ainda assim ele não se importa. E ele não se importa e não quer quebrantar-se. Então a gente às vezes olha para o faraó, olha para o rei do Egito e fala assim, nossa, mas esse cara aí não tá com nada, né? Tá vendo tanto sofrimento e insiste em não deixar o povo ir. Mas quantas vezes nós na nossa vida pessoal, insistimos em coisas que nos machucam, que nos derrotam, que nos trazem infelicidade e nós não levamos isso ao Senhor, não pedimos misericórdia. A gente diz que está realmente quebrantado, mas não está. Na verdade, não, a gente insiste naquelas coisas como se elas fossem fundamentais para a existência da gente e a gente fica sofrendo. Então, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, o Senhor, ele se agrada das pessoas humildes. E aquelas pessoas que são soberbas, ele simplesmente resiste, né? Ele para. Então, se a nossa impiedade é um problema, a gente também é instável, né? Porque a hora tá piedoso, a hora não tá. Então, se não ser piedoso é problema, ser instável também é. O rei do Egito, o faraó, ele quis convencer lá que ele era piedoso, né? Ele falou para Moisés, mais uma vez me perdoa, eu tô no caminho errado, eu fiz o que era ruim, me perdoa. Então ele fingiu que era piedoso, mas não era de verdade. Nem ele acreditava naquilo que ele estava falando. Então, o texto diz assim, ó, para você não esquecer, o Senhor conhece o coração do homem e aqueles que são seus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece o coração do homem e aqueles que são seus. Então, assim, o Senhor não está preocupado com religião, com placa de igreja, mas Ele está preocupado com a sua devoção, com a sua atenção, com a sua dedicação, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo está propondo para a sua vida. E você deve aceitar aquilo que Jesus fez na cruz e procurar a cada dia a sua santificação, procurar a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa e vai conhecer o seu também. Então, o faraó é instável. Ora ele pede para orar, ora ele pede para não orar. Ele não tem convicções, porque para ele tanto faz, né? E mesmo vendo todo o sofrimento da sua gente, ele se recusa a ficar firme no Senhor. E às vezes nós, mesmo vendo o nosso próprio sofrimento, a gente não fica firme em Deus, né? A gente quer ser teimoso e a gente quer resolver as coisas por nossas próprias forças. Então essa é a grande mensagem. Que o Senhor quiser, não vai ter um gafanhoto na sua vida, mas você precisa confiar nele. O Senhor tem poder para destruir todos os gafanhotos da sua existência, todos aqueles que atormentam e pode nos dar uma paz que não tem nem como contar para ninguém. Mas nós temos que confiar que o Senhor pode fazer isso por nós. Então não é bagunçado assim, né? Senhor, por favor, faz por mim, eu tô aqui orando e eu quero que o Senhor acabe com os gafanhotos da minha vida. Não, nós temos que ter um compromisso com Deus, um compromisso de obediência, de amor e de retidão.
Então, a primeira coisa que temos que fazer é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. É acreditar no sacrifício que Ele fez na cruz. Crer que Ele ressuscitou. E depois disso, buscar a santificação e em Jesus nos tornar pessoas melhores. E Ele certamente vai eliminar todos os gafanhotos da nossa vida. Nosso manancial termina assim, ó. Não permita que, em razão de sua impiedade e instabilidade, gafanhotos o atormentem. Renda-se a Deus. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. O meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.